Este é o Poder Empreendedor. Eu sou Vitória Queiroz e vou entrevistar o empresário Marcelo Bastos, cofundador da marca de moda Farm. Marcelo é diretor do Grupo Soma desde 2010, grupo que oferece operações, inteligência e planejamento para 10 marcas de moda. Atualmente, Marcelo atua diretamente como diretor executivo das marcas Farm e Fábula. Marcelo, muito obrigada por ter aceitado o convite. O prazer é meu. Eu sempre gosto muito desses convites, porque, de alguma forma, é uma maneira da gente trocar as experiências e também comunicar o que a gente vem fazendo, até para servir de inspiração para outras marcas menores. Então, é sempre um prazer. Obrigado. Bom, a Farm foi criada por você e pela Kátia Barros há 25 anos no Rio de Janeiro. Como foi o processo de criação da Farm? Bom, a nossa história é uma história muito peculiar, né? E como toda história de sucesso, tem sempre alguns fracassos que antecedem essa história de sucesso. Então, a Kátia sempre gostou de trabalhar em loja, sempre gostou de moda, e quando ela foi fazer o teste vocacional, apareceu moda e auditoria contábil. Só que moda, não existia graduação de moda nessa época, então ela foi fazer auditoria contábil, então trabalhou muitos anos nas Big Four, né? E a última foi a Ernst Young, e eu trabalhava com o pai dela já há muito tempo, e aí um dia a gente falou, vamos montar uma franquia. Ela passando pela sala falou, vocês querem montar uma franquia? A gente falou, a gente vai montar uma franquia. Então vamos montar uma franquia de moda? De uma marca? Eu falei, caramba, ok, vamos montar. E, enfim, resumindo a história, em um ano de operação, a gente perdeu 2 apartamentos, 2 quartos em Ipanema e 3 carros 0 quilômetros. E a gente escolheu uma marca de São Paulo, mas só que a gente não tinha experiência nenhuma, então a gente escolheu o price point errado, a marca errada. Não que a marca tenha sido culpada disso, não. Ela tinha outros nichos de atuação, era uma marca chamada Mercearia de São Paulo, mas a gente escolheu o shopping errado, o price point errado, o público errado. E em um ano a gente perdeu tudo isso, e foi aí que a Kátia conheceu um movimento que era muito novo na época, chamada Babilônia Fair Hype, que até hoje ela existe e fomenta os grandes talentos do Rio de Janeiro, e ela ficou encantada com aquilo. Quando ela entrou naquele universo, né, era uma lona de circo enorme, e as marcas ocupando 4 metros quadrados cada uma, ela ficou fascinada. Eu estava viajando esse final de semana, mas ela me ligou e falou assim, olha, eu já entendi o que a gente tem que fazer. E aí desenhou 6 modelos de body, e eu até perguntei, Kátia, o que é body? Ela falou, mas como é que eu vou te explicar? É tipo, sabe o que é colã? Eu falei assim, sei, colã eu sei. Então, é como se fosse um colã que fecha embaixo, isso é um body, isso vai bombar de vender. E a gente montou essa produção de 120 peças, levamos na organização da feira, eles aprovaram, fizemos o nome Farm desde já, e essa primeira feira aconteceu no dia 10 de agosto de 97, que a gente considera o dia de fundação da Farm, e foi um sucesso absoluto. A gente vendeu pra caramba, a Kátia foi fazer faculdade de moda, e eu também fui estudar varejo, e aí a feira era uma vez por mês. No 6º evento, ou seja, 6 meses depois, a Farm já era a marca que mais vendia do evento inteiro. Aí já com muitos outros produtos que não era só o body. Então, a Kátia pôde botar toda a genialidade dela, fazendo parênteses, eu acho a Kátia uma das principais profissionais de moda de todos os tempos do Brasil. Ela é um gênio, e eu só tive o trabalho de viabilizando tudo aquilo que ela queria. Até hoje é assim. Então, assim que surgiu a Farm, com R$ 1.200 de investimento, e uma coisa que eu sempre gosto de falar, que é muito gratificante para a gente, que a Farm começou com R$ 1.200 naquela época, em 97, e esse ano vai fechar com 2 bi. Então, é muito bacana, e nunca entrou dinheiro de empréstimos assim, mais importantes, né? Então a gente foi fazendo o negócio a cada mês, a cada semestre, a cada ano, e depois de 25 anos a gente conseguiu chegar onde a gente chegou.
Quando você fala 2 bi, seria o faturamento previsto para 2023? Isso. Entre Farm e Farm Global, né? Juntando as duas. Como você falou, a Farm produziu para a primeira feira 120 peças. Queria que você falasse um pouco mais sobre a produção e a confecção dessas peças na época. Como foi esse processo? Foi muito interessante, né? Foi engraçado que a gente lembra hoje, a Kátia desenhou esses modelos e falou, cara, onde é que a gente vai, como é que é isso? Tem que comprar tecido e tal. Aí a gente sabia que tinha um polo têxtil no Rio Comprido, no Rio de Janeiro. E a gente falou, cara, vamos lá naquele polo têxtil e aí lá a gente pede alguma informação e tal. E aí a gente chegou numa loja chamada Jositex. E a Kátia chegou, aí foi atendida, tinha lá os atendentes e tinha sempre uma menina que ajudava na parte mais criativa, né, da compra do cliente e tal. E essa menina, inclusive, é uma das maiores consultoras de moda do Rio de Janeiro, que está do Brasil, é a Renata Branches, e ela tinha 23 anos, a Kátia tinha 25, e eu lá parado, a gente chegou na loja 10 horas da manhã e saiu umas 3 da tarde. E aí já saiu, aí ela já indicou qual era o tecido, quais cores que tinham, se esse modelo poderia ser com esse tecido, com outro tecido. Explicou tudo para a Kátia e disse assim, ó, agora você vai numa facção. A gente sequer sabia o que era uma facção, né? Então, ela indicou uma costureira, né, que cortava lá na própria casa e tudo. E a gente saiu de lá umas 3 horas, fomos direto para essa costureira. Ela já tinha avisado, a gente entrou, a Kátia disse como é que funciona e tal. Ela falou assim, eu vou fazer as pilotos e você aprovando as pilotos, a gente faz a produção. Então, nesse momento, hoje, eu só vou fazer as pilotos. A gente saiu de lá 2 horas da manhã, com todas as pilotos aprovadas, e foi pegar a produção 3 dias depois, já tudo pronto do jeito que a Kátia queria. Então, foi assim que a gente tomou conhecimento do que era a indústria da moda, assim, muito incipiente. Hoje, quem olha eu falando esse episódio e olha a estrutura do Grupo Soma hoje, que oferece para as marcas, para as nossas marcas, né, do grupo, não é nem da água para o vinho, sei lá, do nada para o... Então, assim, a gente foi aprender ao mesmo tempo o que era uma gestão do negócio de moda e o que era uma gestão industrial, né? Porque a gente sempre produziu tudo que a gente vende, então foi assim que começou a nossa história nessa empreitada da indústria. Vocês começaram com um stand na Babilônia Feira Hype e 2 anos depois abriram a primeira loja no Rio de Janeiro. Como foi o processo de inaugurar uma loja física própria? Também é uma história muito interessante, porque a gente já bombando na feira, já a feira... Aliás, fazendo um parênteses, o negócio Farm ele foi se consolidando desde o início da mesma forma, né? A Kátia me ensinou lá atrás, no 6º evento da Babilônia, a gente já era o evento que vendia, o stand que vendia mais, e ela falou para mim, Marcelo, contratei uma arquiteta. Aí eu olhei assim e falei assim, ó, Kátia, eu não sou marido da Kátia, nem namorado, enfim, né? Assim, as pessoas confundem muito, né? Eu falei, Kátia, cara, eu vendi meu apartamento para a gente pagar a dívida. Estou morando com a minha sogra. Não é para mim essa arquiteta, com certeza. Você ainda mora com teus pais, também não é para você. Você contratou a arquiteta para quê, Kátia? Ela falou, não, Marcelo, porque ela vai fazer o projeto do stand. Eu falei, Kátia, deixa eu falar uma coisa para você. Um stand de 4 metros quadrados, que tem uma arara de um lado, uma arara do outro e um pano atrás, você vai precisar de arquiteta para quê? A gente já fez 5 eventos super bem sucedidos. Não, Marcelo, escuta o que eu estou falando, vai ser importante. E aí começou também a se estabelecer a minha relação de sociedade com a Kátia, né? Nesse momento, quando eu cedi e falei assim, ok, a última palavra é sempre sua, sempre. Se ela não conseguir me convencer de alguma coisa e eu não conseguir convencê-lo do contrário, mesmo que seja uma matéria da minha atuação, a última palavra é dela. Então, já começou aí nesse episódio. Eu falei, tá bom, Kátia, contrata arquiteta. Bom, resumindo,
Foi a primeira lição de varejo de moda que eu aprendi, né? Ficou lindo, ficou maravilhoso o stand. Eu falei assim, gente, como é que consegue, assim, 4 metros quadrados, fazer uma coisa diferente, inusitada, linda, estética? Só para resumir, a partir daquele momento, a gente mudou a estética da feira inteira. Só essa advogada fez mais 17 stands e a gente mudou toda a estrutura visual da feira, né? Por conta desse movimento. E aí a nossa venda, que a gente já era que mais vendia, a gente passou a vender 2 vezes mais do que a gente vendia, ou seja, a Farm explodiu. Era uma coisa assim, era um fenômeno, né? Assim, era uma coisa... se você pensar, pega a média das vendas das lojas hoje, das 109 lojas que a gente vai terminar esse ano, a média delas, e ver quantas peças ela vende, a gente vendia mais do que esse número de peças da média de hoje num final de semana. Então, isso foi muito legal, isso fez com que a gente começasse a entender como é que lida com capital de giro, né? que é um lead time negativo. Quanto mais você cresce, mais você precisa de dinheiro. Às vezes, muitas marcas quebram porque não entendem que é um fluxo de caixa negativo. Para você crescer, você não vai ver nunca a cor do dinheiro. Só se um determinado ano você para de crescer. Aí você vê muito dinheiro. Enfim, então, isso aí fazia com que a gente não tivesse dinheiro, como a gente estava crescendo muito, fez com que a gente não tivesse um dinheiro disponível para abrir uma loja em shopping. Aí já respondendo a sua pergunta. Então, a gente falou, cara, o que a gente vai fazer? A gente faz a feira é um sucesso, mas é só uma vez por mês. Como é que as clientes vão conseguir? E não tinha história de internet, enfim... como é que as clientes vão conseguir comprar durante esse mês? E a gente teve uma ideia de abrir nossa primeira loja. Só que a gente não tinha dinheiro. Então, o que a gente fez? A gente pegou um espaço, uma sala, num prédio comercial, no 6º andar, em Copacabana, e construiu internamente um espaço como se fosse uma loja de shopping, para justamente poder as clientes comprarem nesse período de 1 mês. E foi um sucesso absoluto. A gente vendia muito mais que muitas lojas de shopping. Era fila o tempo inteiro. E aí a gente falou, cara, ótimo, maravilhoso, porque aí a gente começou a entender como é que seria a nossa relação, né, com o mercado, e a gente estudou muito, tanto que demorou 2 anos para a gente abrir a nossa primeira loja, e depois mais 2 anos para abrir a segunda, que também foi no modelo de prédio comercial no andar, que foi o Fórum de Ipanema, na Praça Nossa Senhora da Paz. Então, nesses primeiros 4 anos, a gente testou pra caramba a marca, testou produto, testou público, a gente testava tudo o tempo inteiro. E já tinha entendido que a gente conseguiria virar uma marca, uma loja destino. Isso tem muito valor, né? De não depender do fluxo de shopping, por exemplo, para você vender. Você leva o seu próprio público e faz o número com a capacidade que você tem de levar o público e gerar desejo, né? Porque durante muito tempo, nesses 4 anos, eu aprendi, a primeira lição que eu aprendi foi assim, cara, operar varejo é relativamente fácil. Você tem uma gestão de 3 variáveis: vendas, margem e estoque. Se você vender o máximo possível, com a melhor margem possível, gastando menos de estoque possível, você vai ter o teu negócio bombando. Mas só que quando você fala de varejo de moda, existe uma 4ª variável que a gente aprendeu desde o início, há 25 anos, que tem que preceder essa gestão das outras 3, né? Que é a capacidade que a marca tem de gerar desejo pelo seu produto ou pela própria marca. Então, a gente aprendeu isso muito cedo. Então, foi um trabalho que foi árduo, né? Porque a gente tinha um preço médio muito baixo, mas a gente conseguiu, com tranquilidade, estudando pra caramba. A Kátia foi fazer faculdade de moda, eu fui estudar varejo, pós-graduação em varejo de moda, e esses 4 anos, da primeira, depois a segunda, fez com que a gente entendesse e decodificasse muita coisa que estava acontecendo. E foi assim que a gente se preparou para depois
fazer a alavancagem e chegar onde a gente chegou. Com as lojas próprias, né, essas duas, vocês conseguiram atrair o público para onde vocês estavam sem depender do fluxo do shopping. Como foi, então, essa expansão para o shopping? Por que, então, expandir para esse tipo de modelo de negócio? A gente tinha muito receio, né, de entrar em qualquer lugar, né? Porque a gente estava cuidando ali da marca. A gente não queria entrar em shoppings populosos, porque não populares, entendeu? Mesmo que fosse um público, sei lá, classe A, sei lá o quê. A gente não queria o shopping populoso, porque o nosso preço médio era muito baixo e a gente ainda estava construindo uma identidade de marca, um posicionamento de marca. Então, imagina assim, no meio desse crescimento controlado, a gente perder as rédeas do que está acontecendo com a nossa marca. Então, a gente falou assim, vamos com calma, e inclusive a Farm foi a única marca que saiu do zero e virou líder no seu segmento, sem ter tido loja nos dois maiores centros de consumo da época, que era o Rio Sul e o Barra Shopping. E a gente conseguiu essa proeza. Então, como é que se deu a estrutura Agora, olhando para trás, eu consigo explicar de uma forma didática tudo o que aconteceu, né? Foi muito simples. O fato da gente ter cuidado da marca e vindo construindo ela assim de uma maneira muito cuidadosa, principalmente sob a lente do branding, né? E o branding, nunca ninguém tinha escutado esse nome. A Farm foi a primeira marca a criar um departamento de branding independentemente do departamento de marketing e comunicação. Porque o que acontecia, e acontece até hoje, é que o branding faz parte ali daquele departamento de marketing e comunicação. A gente tirou isso e o brand passou a ser o comandante da última palavra. Eu queria abrir lojas em vários lugares, a gente falou, não, aqui não, aqui sim, aqui pode ser. Mas eu queria fazer esse movimento, não, esse movimento você não pode fazer. E a gente foi conduzido, de alguma forma, pela lente de um brand muito sofisticado, inclusive, né? Então, como é que faz para crescer? Se eu não acreditava no modelo de franquia, hoje é simples, né? Você cria uma marca, produz um produto que gera desejo. Cara, como é que eu expando rápido? Modelo de franquia. Só que eu não acredito no modelo de franquia para esse tipo de business, que é um business de varejo de moda comportamental, né? Que você ganha o jogo nos detalhes. Aí você vai falar assim, mas espera aí, a Coach ou a Fórum, na época que eram excepcionais franqueadoras, cara, o modelo de franquia deles é um sucesso. Eu falei assim, como modelo de franquia é um sucesso, mas a franquia como modelo de varejo não é um sucesso, porque se você vir que sempre acaba com 100 lojas a todo ano, ou seja, então, mas sempre fecha 20 e abre 20, fecha 25 e abre 25. Então, como modelo de negócio de varejo, não funciona, porque fecha muita loja e abre-se muita loja. Então, você depende do sonho das pessoas que estão abrindo aquelas lojas em detrimento ao sofrimento das pessoas que estão fechando aquelas outras lojas. Então, esse é um modelo que eu não acreditava e não acredito até hoje. Agora, não no modelo de franquia para qualquer segmento. O modelo de franquia super funciona para calçado, super funciona para alimentação, para vários outros setores da economia. Mas para esse varejo de moda muito ligado a comportamento e muito sensível ao cuidado de branding, de marketing, comunicação, para mim ele não funciona. Então, como é que se cresce, né? Cada loja da Farm era uma fortuna, né? Porque você tinha que pagar ponto, você tinha que pagar obra, depois você tinha que pagar toda uma estrutura pré-operacional, o capital de giro era muito grande que você tinha que botar na frente. E a gente não tinha, né? O que a gente tinha era uma marca muito desejada já, né? Todo mundo já comentando sobre a Farm na cidade, e a gente começou a receber alguns convites de alguns shoppings. E aí foi muito interessante, porque eu dizia assim, eu já tinha entendido que cuidar de marca dá muito dinheiro, né? Se você souber se apropriar disso. Então,
eu vi aqueles shoppings chamando a gente com vários convites, de repente chegava 5, 6 convites, vários shoppings. Aí eu falei assim, cara, Catita, olha só o que a gente tem. Cara, mas a gente não tem dinheiro para pagar luvas nem obras. Ah, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá conversar com o shopping e vou dizer para eles que a gente não tem dinheiro para pagar luvas, né? Ou então teria que botar um prazo de, sei lá, 60 meses para pagar as luvas, né? E aí essas negociações começaram assim. Aí o shopping falava assim, ah, não, tá bom, tá tudo bem, eu te dou prazo. Aí me dava prazo, eu voltava lá, carta, eu consegui prazo, acho que a gente vai abrir nossa primeira loja e tal. E aí, todo mundo feliz. Aí a segunda, a terceira, eu comecei a falar assim, mas peraí, cara, a Farm está sendo muito desejada. E uma coisa que eu aprendi também desde o início é que quem comanda a vida é o mercado. Qualquer tentativa que você faça para você mudar o curso do mercado livre, né, artificialmente, ela vai durar pouco tempo e o tempo que você estiver tentando mudar esse curso vai ser muito caro. Então, eu sempre acreditei que as coisas se acomodam. Então, no início, que a Farm não era nada, eu entendi a dificuldade que tinha para a gente expandir para o shopping e criei alternativas para isso. E a principal alternativa foi cuidar de uma marca e um produto que gerava muito desejo, e a partir daí cascateava para todos os benefícios que a gente tinha advindo disso, né? Que levar muita gente, ter muita audiência, um boca a boca extraordinário. Então, o shopping, eles começaram a entender que essa marca fresca, esse novo movimento, porque acho que a Farm foi muito pioneira na característica de produto, até hoje a gente sente dificuldade de encontrar alguma marca que faça, por característica de produto, o que a gente faz, né? Inclusive do ponto de vista mundial, tá? Assim, inclusive fora do Brasil também a gente não encontrou ninguém que faça o que a gente faz. Então a gente tinha esses ativos, e aí a partir disso, a partir de uma primeira tentativa de crescer a partir de alguma ajuda dos shoppings, eu falei assim, cara, agora, Kátia, eu não vou mais dizer que eu quero prazo para luvas, eu vou dizer que eu não vou pagar luvas. Vamos ver o que acontece. Aí, sentava na mesa de negociação, aí eu falava, pô, olha só, o problema é que eu não tenho dinheiro para pagar luvas, mas fica tranquilo que daqui a 3, 4 anos é óbvio que eu vou entrar no seu shopping, né? Mas eu preciso me capitalizar. Quando eu falava isso, a turma lá do outro lado queria que eu entrasse daqui a 3 meses. Quando eu escutava que eu vou entrar daqui a 3, 4 anos, isso não funciona para ele. E aí eu comecei a receber as luvas, não pagar mais. E aí as coisas foram evoluindo. E aí eu falei, Kátia, tem um detalhe, ninguém está cobrando mais luva da Farm. Agora eu pedi empréstimo para pagar a obra. Ah, não, Marcelo, então você vai sozinho, não tem cara de pau para sentar nessa mesa, não. Eu falei, não, tranquilamente, é a história do mercado. Hoje, naquela época, a Farm era muito desejada pelos shoppings, e os shoppings precisavam colocar ali com algum tipo de ajuda, que era muito incomum naquela época, né? Hoje é mais comum, mas naquela época era muito incomum os shoppings ajudarem nesse nível. No final das contas, eu não estava pagando nem mais luvas, nem passou por um prazo maior as obras, e chegou um determinado momento que eu falei assim, olha, eu não pago obra também. Se você quiser a Farm, você libera as luvas e você constrói minha loja. Eu faço projeto e você constrói, você vai ter a loja em 4 meses. E aí começou um movimento de expansão extraordinário, porque todos os shoppings, praticamente todas as bandeiras de shopping, queriam a Farm. Então, a Farm inaugurou uma forma de você crescer sem precisar de muito dinheiro. O dinheiro que eu precisava para crescer era só o dinheiro de estoque, de capital de dinheiro operacional ali no dia a dia, porque retorno sobre luvas e retorno sobre obra, isso era uma tira infinita. Então, assim, e aí que a gente, a partir do 5º ano de existência da marca, né, que a gente só tinha 2 lojas, a gente começou a abrir loja em shopping e começou a tirar esse problema do caminho. E hoje, dessas 109 lojas, só para vocês terem uma ideia, 85 a gente não pagou nem ponto nem obra, né? Então, algumas estratégicas que a gente achava que tinha que abrir, e pelo fato do shopping ser muito poderoso, muito potente, eles não
tinham essa negociação e a gente, ok, a gente foi lá e pagou na medida que a gente achava que aquele shopping, naquele determinado momento, seria importante para o entendimento de crescimento nacional da Farm. Então, foi mais ou menos por aí. Quando começou o processo de expansão da Farm para outros estados? No Rio de Janeiro, a gente já era super conhecido. A gente já era a marca mais queridinha, mesmo não tendo muito loja em shopping. A Babilônia Feira Hype foi um sucesso. A gente teve que ir para um stand que era 4 vezes maior do que a gente tinha. 4 não, a gente foi para um stand de 20 metros quadrados, 10 vezes maior. É isso aí, é 5 vezes maior. Então, assim, o que aconteceu? A gente começou a entender que o Rio de Janeiro, a gente já estava meio que bem distribuído. A gente achava que estava bem distribuído, nem estava tanto, né? Aí falou assim, cara, e a gente começou a fazer um evento chamado BSB Mix, aí em Brasília, que também era nos moldes do Babilônia Feira Hype e explodia de vender. E a gente também fez 1 ou 2 eventos em Belo Horizonte, que também era nos moldes, mas foi 1 ou 2 só. E aí chegou o momento que a gente queria expandir e a gente tinha convite de um shopping, Pátio Savassi, em Belo Horizonte, e tinha convite para um shopping, Brasília Shopping, em Brasília. A gente falou, cara, quais das duas cidades que a gente vai testar o nosso modelo de gestão à distância de um negócio que é todo muito no Rio de Janeiro? Aí a gente optou, a gente deveria até ter optado por Brasília, por conta, a gente era muito famoso em Brasília, né? Mas a gente optou por Belo Horizonte porque era um shopping novo, as condições comerciais eram melhores e era mais próximo, mais perto, para mandar a gente para lá, para voltar e tal, era muito mais perto e mais barato por conta disso. Então, a gente experimentou Belo Horizonte. E aí aconteceu uma coisa assim muito incrível. BH foi a primeira cidade a ter farm, além do Rio de Janeiro, e a gente não tinha nenhuma verba para divulgação e tal. Então, a gente entendeu também outra lição, que quem fazia as vezes de branding, marketing, comunicação, era o próprio produto. O próprio produto tinha essa missão também, né, de fazer a Farm, de construir a marca e fazer com que as pessoas gerassem um desejo absurdo nas pessoas. Então, na nossa mês de estreia, que foi abril de 2004, a gente explodiu de vender. Vendeu muito. A gente, inclusive, vendeu mais do que a melhor loja do Rio de Janeiro. A gente falou, caramba, uma loja de 70 metros quadrados, na época, vender 300 mil era um negócio assim, estratosférico. E aí, olha como é que são as coisas. Eu falei, Kátia, vamos fazer o seguinte, cara, o lançamento de coleção de verão vai ser agosto, né? Ela falou, a gente tinha feito abril e a venda nos outros meses também mantinha. Ele falou assim, cara, olha só, vamos contratar uma assessoria de imprensa e vamos contratar um planozinho de mídia, porque, cara, o que aconteceu com a Farm em abril, né, foi muito chocante para todos nós, né? Era uma coisa que era assim, ó, só para você ter ideia do que era. Quando chegava um pouquinho mais de mercadoria, a gente começava a avisar no boca a boca. Aí um dia eu estava em Belo Horizonte quando ia chegar essas mercadorias e tal, e aí eu vejo uma fila, sei lá, de 30 metros, assim. Aí eu vim acompanhando, falei, caramba, deve ser algum serviço aqui de tirar passaporte, alguma coisa assim, né? Porque era quase perto de 10 horas da manhã, que eu tinha acabado de abrir. E aí eu vi uma fila gigantesca, porque eu tava arrumando a loja de manhã cedo, aí depois eu fui para o hotel tomar um banho. Aí eu voltei, sei lá, eram 10h20 mais ou menos. Aí eu vejo uma fila enorme, eu falei, deve ter um negócio de tirar a carteira de identidade. Ah, legal e tal. Aí eu fui acompanhando a fila. Quando eu vi a fila, ela estava para entrar na loja. E aí tinha um segurança do lado de fora, voltado pro mall, ali administrando aquela fila. Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu falei, bom, vou entrar, vou conversar com a gerente para saber o que está acontecendo, né? Aí quando eu ia entrar, o segurança falou assim, seu Marcelo, o senhor não pode entrar.
Eu falei, mas por que eu não posso entrar? É porque a loja inteira foi transformada em provador. Então, as meninas tiravam a roupa no salão da loja. E aí eu olhei para fora, porque era uma loja de esquina, eu olhei para fora e estava toda empapelada com papel craft, né? Assim, aquele papel, aquelas folhas de papel. Aí eu falei assim, gente, mas o que é isso? Eu falei assim, é justamente isso, para ninguém conseguir olhar para dentro da loja, porque as pessoas estão trocando de roupa ali. E ali eu entendi um negócio que eu falei assim, caramba, eu acho que a gente conseguiu uma coisa, o ápice da geração de desejo, né? As pessoas precisavam daquilo. As vendedoras da Farm dessa época, algumas estão até comigo até hoje, falavam assim, cara, a gente virava celebridade na faculdade. A gente virava celebridade. Você trabalha na Farm, aquele êxtase. Então, aí, por tudo isso, eu falei, vou contratar essa história da assessoria e tal. Aí, o tempo foi passando, cara, eu não consegui. Eu não consegui, não tive tempo. Então, eu não contratei nem assessoria de imprensa, nem um plano de mídia. E aí, a gente lançou a coleção nova em agosto. E aí, a nossa surpresa foi o seguinte, a gente dobrou a venda. Dobrou. A gente começou a vender 600 mil. Eu falei, Kátia, é quase que inexplicável, porque ainda bem que eu não contratei nem assessoria de imprensa e nem plano de mídia, porque senão eu ia atribuir a esse movimento pelo fato desse movimento ter ajudado a dobrar a venda. Ainda bem que eu não fiz. Então, ou seja, a gente entendeu de uma vez por todas que o produto é o grande protagonista da geração de desejo. E aí a gente começou a entender isso. Imediatamente, isso foi em 2004, quer dizer, para a gente era imediatamente, né? Porque a gente tinha que juntar dinheiro, lead time de produção negativo, quanto mais você cresce, mais dinheiro você tem que botar. Mas assim, e para 2005 eu falei, Brasília. Brasília. Cara, Brasília foi a mesma coisa. Vendeu pra caramba, era uma loja muito maior, já foi muito bacana. E aí eu falei, caramba, eu tô achando que a gente consegue, de alguma maneira, ir para qualquer lugar do Brasil. E aí a gente montou um plano de entrada em São Paulo. E aí, para eu poder testar o mercado paulistano, eu fiz durante 3 anos seguidos, 2004, 2005, 2006, aquele shopping de inverno do João Dória, lá em Campos do Jordão. Eu falei, cara, eu vou testar uma marca super carioca, que tem um inverno muito fraco, né? Assim, o meu produto de inverno é muito leve, né? Eu vou testar em todas as adversidades o mercado. Por quê? Porque Campos do Jordão, o pessoal falava que 80% era paulistano, né? Nascido na capital e ali. E o resto os 20% era do Brasil todo. 80% paulistano, um frio do cacete. A gente, uma marca carioca, os códigos todos cariocas, né, que não tem nada a ver com os códigos paulistanos. Então, fazendo um inverno muito leve, eu falei, vamos ver o que acontece. Cara, nos 3 anos a gente bombou de vender. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí eu falei, caramba, preciso entender isso. Aí mandei uma mensagem para o Iguatemi, de São Paulo. Eu falei, Kátia, você quer entrar em São Paulo por onde? Ela falou assim, pelo Iguatemi, da Faria Lima. Aí eu falei assim, não, Kátia, pelo amor de Deus, ali eu não vou conseguir ponto, nem obra, não vou conseguir nada. Ali o metro quadrado de luvas, sei lá, é 40 mil reais. Enfim, se a gente pegar uma loja de 50 metros quadrados, eu tinha que ter 2 milhões, isso aí esquece. Aí, beleza. Aí eu mandei para o pessoal do marketing, não obtive resposta. Até que um dia me liga a diretora comercial, fala assim, oi Marcelo, tudo bem? Aqui, eu esqueci o nome dela. Aí ela falou, que é fulano e tal. Ele falou assim, olha, você poderia dar um pulinho em São Paulo? Eu falei, claro, claro. Pois é, que a Érica quer conversar com você. A Érica Gereissati, né? Era responsável pelo Mix, eu acho que é até hoje. E aí, eu fui lá, assim, um pouco meio desavisado, né, não entendendo. Eu falei, talvez aquele material que eu mandei tenha surtido efeito e ela tenha me chamado por causa disso. Aí, na hora da conversa, eu com as pernas tremendo, né? Porque a Kátia estava numa viagem de pesquisa
com o time dela em Paris. E eu falei, Catita, olha só, eu estou indo lá conversar com o Iguatemi, eles me chamaram. Chamaram? Eu falei, me chamaram. Aí eu cheguei lá, aí eu fiz uma entrevista, quase que fosse uma entrevista de emprego com a Erika. Aí ela perguntando um monte de coisa, eu falei, olha, aí eu falei, vocês estão me chamando então por conta do material que eu mandei para vocês, né? Eu mandei 2 vezes. Aí ela falou, não, a gente não recebeu, a gente não viu, não teve acesso, sei lá. Não tinha nada a ver com o material que a gente mandou. Eu estou te ligando porque eu venho acompanhando o sucesso da Farm nesses últimos anos. Então, é o seguinte, deixa eu te dizer, aí depois que eu falei sobre a marca, como é que estava o momento da marca, o que significava, como a gente fazia a gestão a partir de um branding e do comercial, enfim. E aí, ela chega para mim e fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa, a gente de 3 em 3 anos investe em marcas promissoras e eu queria investir em vocês, ou seja, eu vou te dar uma loja, a obra é por tua conta, mas você não vai precisar pagar luvas. Eu olhei aquilo, eu comecei, se ela falasse assim, ó, levanta ali, pega uma água, eu caía, porque a minha perna começava a tremer, minha perna tremia, mas tremia. E eu sem ar, né? Sem ar. E ao mesmo tempo eu também conversando com alguns outros shoppings de São Paulo, e eu sem ar. Ela falou assim, mas você... Isso era mais ou menos abril. Mas você consegue entrar em junho? Eu falei, claro, óbvio. Não tinha a menor ideia de como é que eu ia fazer para construir uma loja, um projeto de arquitetura e uma loja. E no final das contas eu falei assim, gente... então a loja que eu vou te dar faz o seguinte, ó. Foi em 2 etapas, na verdade. Nesse dia, ela falou assim, ó, a gente vai investir. Eu vou procurar uma loja para você. Deu uma semana, achei a loja, você quer vir ver? Eu falei assim, quero. Mas antes disso, eu vou falar como é que foi a notícia para a Kátia. Eu falei, Kátia, você está sentada? A gente está entrando no Iguatemi de São Paulo daqui a 2 meses. Ela, não estou acreditando. Peraí. Ai, meu Deus, não sei o quê. Eu falei assim, só que a gente tem que fazer tudo. Tem que ter produto, obra, VM, produção de moda, tudo em 2 meses. E aí ela ou mais um pouquinho, ela vai me ligar ainda quando ela achar essa tal loja. Mas ela falou que vai ser rápido. Uma semana depois ela me ligou e a gente já tinha a loja. E aí, eu acho que foi um grande marco, né? Para a história da Farm. Tinha uma lista de 100 marcas cariocas querendo entrar pagando e não conseguia. A gente foi uma das primeiras marcas cariocas a entrar. E aí, o que aconteceu? Né? O fenômeno. A gente foi a maior venda por metro quadrado da história do shopping até aquele momento, de uma marca com 1 mês de existência. Né? A loja era pequena por conta disso. A loja era pequena e um volume de vendas gigantesco, estratosférico. E aí, antes disso, eu tinha perguntado para a Érica assim, Érica, vem cá, qual seria a venda por metro quadrado nesse mês de uma marca assim como a Farm começando, que ainda não tem conhecimento de marca e tal? Ela falou, Marcelo, sei lá, acho que uns 5 mil reais metro quadrado. Os outros shoppings, esse número seria 3 mil, né, na época, são números da época, né? Eu falei, por 5 mil, uma loja de 50 metros, você tem que vender 250 mil? Acho que dá, tranquilo. A gente vendeu 850. Então, assim, foi uma catarse, foi um sucesso absurdo. E ela foi muito importante, essa loja, porque ela colocou a Farm no mapa do Brasil. Né? Então, assim, todo mundo de todo o Brasil, quando visitava São Paulo, sempre ia no Shopping Iguatemi. Então, a gente passou, quando a gente falava, até para a própria expansão, né, nesse modelo de pagar ponto e obra, quando a gente falava que o próprio Iguatemi não cobrou luvas da gente, isso era muito poderoso para a gente entrar nos outros shoppings com algumas regalias importantes. Então, e foi, né? A gente conseguiu abrir em 2 meses, a Kátia fazendo um evento lá incrível, maravilhoso e tal. 4, 5 meses depois, eu falei, Érica, deixa eu te perguntar uma coisa, é o seguinte, cara, você não consegue arrumar uma loja maior, não? Aí ela falou assim,
Deixa eu te explicar uma coisa, Marcelo. Foi uma das primeiras lições também que eu aprendi com a Érica. Já aprendi muitas coisas com uma galera de shopping center. Ela falou assim, olha, a gente investiu em vocês, cara, vocês estão bombando, vocês estão de parabéns, uma marca super bem cuidada, o Iguatemi está feliz da vida. Mas, na vida, a gente precisa, às vezes, ter que mostrar constância e consistência. Para a gente entender que aquilo ali não foi uma sorte de principiante, né? Que ela quis dizer assim, né? No início, assim, uma marca muito colorida, desejada e tal, aí depois aí volta para estar casada. E eu vou falar outra coisa, consistência, só existe uma forma da gente analisar se a marca é consistente ou não. Uma forma, deixando o tempo passar. Então, o tempo, ele é muito importante para a gente entender a consistência da marca. Então, não adianta você vir com 5 meses se eu preciso de mais tempo para entender qual é o que fica desse fenômeno, né? E assim foi feito, né? A gente esperou mais um tempo. Eu falei, não, Érica, você tem razão, mas o problema é o seguinte, o público que eu vou perder primeiro é aquele público que não entra em fila no Shopping Iguatemi. E era muito engraçado, porque a gente com a porta fechada, todos os outros shoppings do Brasil faziam uma fila, né? E as pessoas iam ali na fila, vão entrar. Em São Paulo, ninguém ficava em fila. Todo mundo ficava assim, disfarçando, olhando a vitrine, andando para lá, para cá. Quando o segurança abria a porta, aí juntava um monte de gente. E eu falei, o primeiro público que eu vou perder é esse que não vai estar, não vai, primeira vez, é bonitinho, é engraçado, uma marca carioca, nova, fresca e tal. A pessoa atura ali, fica naquela... Mas assim, ela falou assim, mesmo assim, Marcelo, eu preciso de tempo. Enfim, beleza, a gente mostrou muita consistência e um ano depois ia vagar uma loja ali que era da Zump, que era o triplo, né, de tamanho, acho que era uns 150 metros. A gente falou, Marcelo, olha só, tá aí, toma essa loja aqui. Eu só vou precisar dela quando o meu novo shopping ficar pronto, que é o JK, e eu tiver que montar um combo para atrair marcas internacionais, eu vou precisar dessa loja, porque está bem no caminho das marcas internacionais. Eu falei, tá bom, Érica, tudo bem. E aí, a partir daí, com a loja nova, então, cara, a gente falou assim, não temos mais problema com expansão e para o Brasil todo, né? E aí foi isso que aconteceu, a gente começou a aumentar o número de lojas por ano e até chegar hoje que a gente tem 109. A Farm também decidiu expandir e inaugurar lojas no exterior. Quais países a Farm está hoje e quantas lojas no exterior a Farm tem atualmente? Antes de responder a tua pergunta, eu preciso falar de um contexto importante do que é internacionalização de marca. A Farm, só para falar o final do filme primeiro, a Farm é a única marca de vestuário do Brasil, na história da moda brasileira, a ter se internacionalizado. Aí alguém vai falar assim, não, peraí, um monte de loja brasileira, abriu um monte de loja fora do Brasil, óbvio. Eu falei assim, não, mas aí deixa eu fazer uma diferença. O que é abrir lojas fora do país e o que é um projeto de internacionalização de marca? São coisas muito distintas. Porque internacionalizar uma marca é você montar um projeto que, ao longo da execução, você tenha naquele projeto um vetor de crescimento real e importante para o negócio. Nesse sentido, a Farm é a única marca brasileira a ter se internacionalizado na história da moda do Brasil. Hoje, a venda da Farm Global, que a gente divide um pouquinho de Farm Brasil e Farm Global, né? A venda da Farm Global hoje já representa, em apenas 5 anos de atuação, 50% da venda do Brasil. Da venda do Brasil com atacado, 1.700 lojas de multimarca, com a venda do Brasil com o e-commerce estratosférico, com a venda do Brasil com 109 lojas, que a gente vai fechar esse ano. Ainda assim, a Farm Global, em 5 anos, já é 50% do faturamento do Brasil. Daqui a 2 anos, 2 apenas, a Farm Global já vai
igualar a venda do Brasil. E daqui a 5 anos, a Farm Global vai passar a venda do Grupo Soma inteiro. Então, assim, lá fora, só para contar o final do filme, a gente vai ser do jeito, do tamanho que a gente quiser. Na velocidade que a gente quiser, do tamanho que a gente quiser. E aí eu vou explicar como é que se deu isso. Por que a Farm é a primeira marca a realmente montar um projeto de internacionalização com muito resultado. Por quê? Porque fazer isso... E a gente começou pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem sempre tudo mais bonito e mais barato. Qualquer coisa, qualquer tipo de produto, né? As ofertas são tão gigantescas. Então, assim, cara, por que isso, então? Porque é caro pra caramba. A Farm jamais teria esse sucesso internacional, se enveredado para esse projeto, sem ter tido o Grupo Soma por trás. Só para você ter uma ideia, o pico de dinheiro que a gente injetou, investiu, para a gente chegar onde a gente chegou hoje, o pico dele, hoje tudo foi devolvido já, mas o pico dele foi 100 milhões de reais. Aí eu pergunto, qual marca, seja ela qual for, na história da moda brasileira, que teria esse apetite de arriscar dessa forma? Então, assim, e aí eu vou explicar como se deu isso, que eu acho que é bem interessante também. A Farm já tinha tido 2 experiências de venda fora do Brasil que foram bacana, né? Na verdade, uma que foi bacana e a outra a gente não chegou nem a tentar. Eu vou explicar as duas. Em 2005, que era o ano do Brasil na França, então tinha uma trade que tinha um acordo com Galeries Lafayette de levar marcas brasileiras de moda para ficar no verão de 2005, no verão europeu. A gente foi convidado. Então a gente mandou lá o que a gente achava que tinha que mandar. Cara, foi um sucesso. Acabou o ano do Brasil na França, só 3 marcas foram convidadas a voltar no verão seguinte. A Farm foi uma delas. Cara, maior sucesso. A gente quando fazia, a gente era a única marca das 17 que mandou um arquiteta lá para fazer um corner personalizado, né? A gente já tinha essa ideia desde sempre. E no outro verão, 2007, a gente foi a única marca das 3 a novamente receber um convite. Só que, a partir daí, começou a chegar um monte de proposta, um monte de... o produto não conseguia vir, era um horror, né? A gente mal tinha saído do Brasil. 2005, a gente mal tinha saído do Brasil. 2006. Aí eu falei assim, cara, Kátia, vamos abortar isso, porque a gente não está ganhando dinheiro, o nosso produto ele está fazendo sucesso, mas a gente não sabe se isso tem consistência. Cara, vamos focar na expansão brasileira. Ela falou, cara, concordo com você plenamente, encerramos o assunto. Morreu o assunto. Em 2010, no momento que a gente estava se juntando com a Animale, eu pedi um dossiê de entrada em 3 cidades do mundo, né? Nova York, Barcelona e... qual foi a outra? Foi na Itália, não sei se foi em Milão, enfim. Para essas 3 praças, né? Aí chegou o material para mim, o material completo, né? Quem deveria ser nossa concorrente, quem o nosso price point, onde na cidade a gente deveria abrir a loja, ou seja, tudo bem feito, foi feito por uma funcionária nossa em parceria com a consultoria e tal. E aí o resultado era o seguinte, ó, se desse tudo certo, a gente ia ganhar muito pouco dinheiro. E aí, obviamente, eu abortei. E como a Farm desde sempre vive de projetos, né? Então a gente tem muitas oportunidades, então a gente vai, testa logo e vários deles. E aí, nesse momento, eu resolvi tirar esse projeto da internacionalização e coloco o projeto de e-commerce. Então, graças a Deus que eu fiz isso, porque hoje o e-commerce da Farm é uma coisa absurda, né? Só para você ter ideia, a gente vende 45%. Se você pegar, junta a venda do e-commerce com todas as lojas da rede, o e-commerce é 45% dessa venda.
e todas as lojas da rede juntas, as 109, é 55. Esse número de 45 é um negócio absurdo, né? Mas vamos deixar o para daqui a pouco. E aí a gente falou, bom, deixa o tempo passar e tal. Em 2016, eu senti vontade novamente de fazer algum teste. Falei, Charles, que era o meu gerente de atacado, você não conhece nenhuma representante que venda fora do Brasil? Ela falou, claro que eu conheço, a Alba. E aí, da Facex e tal. Aí ela chamou ela e falou assim, Marcelo, estou tentando falar com você há um tempão. Eu falei, mas eu sou super acessível, por que você não conseguiu? Aí ela falou assim, não sei, porque uma coisa para lá, outra para lá. Eu falei, cara, você acha que a gente tem alguma chance de fazer algum trabalho começando pelo atacado, sem investir muito de dinheiro? Ela falou, claro que tem. Enfim, pois bem. Ela então, contratou um escritório lá, um showroom, né, que representava algumas marcas brasileiras, e a gente falou assim, cara, vamos testar. Aí, na primeira venda do mostruário dela, a gente vendeu 600 mil reais. Eu achei esse número maravilhoso, porque a gente vendeu só para um cliente, que é um marketplace, que era Revolve. Mas um produto era tal qual, né, fabricado no Brasil e exportado para lá. Enfim, a partir disso, eu falei, caramba, que legal. Vamos fazer o seguinte, o que mais? Aí a gente conversando lá com a Rafa, que hoje é nossa diretora comercial, né? Ela abandonou o projeto do showroom dela, que já tinha, sei lá, 20 anos, e hoje ela é nossa diretora comercial da Farm Global. E aí a gente olhou assim e falou assim, cara, o que a gente tem que fazer então, Rafa? Ela falou assim, olha, tem a maior feira de atacado do mundo, é a Coterie, é feita aqui em Nova York, a gente pode testar. Aí, em 2017, a gente foi fazer essa feira. Aí eu separei alguns itens e levei, né? 150 itens e tal. E aí a Kátia falou assim, não, eu preciso olhar esse stand. Aí a nossa expertise de fazer stand, de montar isso, das 1.800 marcas, eles têm um ranking dos stands mais bonitos do evento. A gente, na primeira feira, a gente já ganhou um prêmio de estar em 7º lugar. A gente foi eleito o 7º stand mais bonito, lindo. Eu acho que a gente levou a floresta amazônica para lá, porque era a quantidade de planta. É uma coisa doida, mas maravilhoso. Só que todo mundo parava, todo mundo ficava encantado com o produto, mas quando tocava ali, tinha até uma diretora da Bloomingdale's que sentou, ficou maravilhada, ficou um tempão no stand, não se identificou e tal, só se identificou no final, e a gente falou, caramba, diretora da Bloomingdale's. Eu falei, caramba, aí chamou todas as compradoras dela para ir no stand no dia seguinte, e aí acabou que a gente não vendeu nada. Aí a gente quis se entender, aí as meninas, aí as vendedoras falaram assim, Kátia, quando eles viam o produto, ficavam encantados, quando tocavam no produto, quando manuseava, aí uma olhava assim para a outra, fazia uma carinha de não. Enfim, quase desistimos, né? Porque foi um sucesso a beleza do stand, mas foi um fracasso de venda. E aí eu também levei um modelo errado, levei 150 de cada, então, horrível. E a gente voltou para casa falando assim, cara, entendi por que nenhuma marca brasileira se internacionaliza, porque a gente já tinha gasto uma fortuna e a coisa não ia. Até que recebemos um telefonema da Anthropologie. A gente esteve lá no stand e tal, a gente queria um item. Eu falei, um item? Imagina, um item, a gente comprou 50 de cada, um item, não vai fazer o menor sentido. Tá bom, mas qual é a quantidade que vocês querem? 4.300 peças. A gente falou, cara, como é que a gente vai produzir isso? Pensando, né? Vocês conseguem? A gente, claro, isso aí é a nossa expertise, indústria. Pode ficar tranquilo. Entregamos os 4.300 produtos, 4.300 peças de um único item. E esse item foi o segundo recorde de venda do e-commerce deles. Cara, quando isso aconteceu, eles batem de novo na nossa porta e falam assim, agora a gente quer 4 itens. E a gente vai diminuir um pouquinho a quantidade, mas eu quero esses 4 aqui. A gente falou, opa, que beleza, vamos embora. Então, ou seja, o projeto de internacionalização tinha ficado ali em banho-maria, entendendo o que seria essa história. E aí,
a gente produziu e entregou. Sucesso absoluto também de venda. E aí ele chama a gente e fala assim, olha, até então, a gente estava tratando a Farm como perfumaria, como uma coisa à parte do budget, né, de compras e tudo. A gente quer colocar a Farm no budget de compras da Anthropologie a partir do ano que vem. Mas eu não sei o que significa e tal. Ele falou assim, olha, se vocês conseguirem entregar tudo que a gente está imaginando que a gente vai precisar, deve ser algo em torno de 12 milhões de dólares por ano. Quando eles falaram isso, a gente falou, para tudo, vamos recalculando o projeto. A Kátia, que sempre comandou o estilo do Brasil, né, obviamente, falou assim, ó, eu estou indo para a Farm Global. A estrutura do Brasil está pronta, está rodando, está redonda. Cara, a gente precisa entender isso aqui. Aí, beleza. Aí, o que a gente fez? Contratou uma das melhores consultorias americanas de varejo de moda para entender exatamente como a gente entra no mercado, com que price point, de que forma, né? Se é franquia, se é wholesale, né? Atacado, se é expansão de loja física e tal. E aí, depois de 2 anos, a Kátia trabalhando com uma profissional, que lá eles têm uma profissional que a gente não tem aqui, né? Que é a merchandise. A merchandise é o seguinte, escuta o que o mercado, principalmente das lojas de departamento, querem apostar e volta e faz essa ponte com as marcas. Fala assim, olha, você quer vender? Você tem que fazer as coisas mais ou menos assim, que é o que eles estão esperando. Se você fizer alguma coisa diferente, eles não vão te comprar. Então, essa maneira de você ir direcionando o mercado, e a Kátia contratou uma dessas meninas para entender como é que era esse consumo americano, como é que era. Até então, a gente só tinha milhões de relatos, tipo 1000 relatos de pessoas que viajavam com a roupa da Farm e que as pessoas paravam na rua perguntando de onde é aquela roupa. E aí, isso, muitos relatos. Só que o fato das pessoas acharem bonita aquela roupa na brasileira não significaria que ela gostaria de comprar aquele produto para ela. Então, isso era um hiato aí que a gente não conseguia exatamente definir como seria essa dinâmica. Até que, enfim, a Kátia com a merchandising, a gente entendeu qual era o price point, que eu fiquei surpreso, né? O price point, eles falaram assim, ó, que tem 3 categorias básicas, né? Tem as fast fashion, né? Na pirâmide de consumo de roupa dos Estados Unidos. Tem um meio do campo, que é a contemporary, são 2 faixas, né? Uma mais próxima do luxo, que é o topo das marcas de luxo, e o outro um pouquinho abaixo. Eu imaginava que a gente fosse entrar para concorrer aí com uma Free People, por exemplo. Aí eles falaram, olha, vocês com o preço médio da Free People, vocês vão acabar concorrendo com as fast fashion, H&M, enfim, todas as grandes, Forever 21, enfim. Então, vocês precisam sofisticar um pouco o produto e entrar num price point de $220, de $200. Eu falei assim, eu quase tive um troço, né? E aí, a gente falou, tá bom, vamos nessa. E aí, a nossa primeira venda seria para a Net-a-Porter, que daria ancoragem para a gente poder evoluir e expandir. A gente ia entrar com site, a gente ia entrar com 2 lojas físicas, uma no Sorro e outra em Miami, e a gente ia entrar com a Net-a-Porter abrindo as portas do wholesale para a gente. No final das contas, a Net-a-Porter desistiu, porque soube que a gente já estava vendendo bastante para Anthropologie, ela desistiu. E aí a gente falou assim, cara, e agora? Aí a gente vendeu para Shopbop, que também é um marketplace de moda da Amazon. E aí foi um sucesso enorme. A gente montou nosso site, mas estava indo super devagar. E as lojas físicas também, a gente estava aprendendo a lidar. Porque aqui no Brasil é muito simples. A gente tem 15 vendedoras por loja e a vendedora é responsável pelo atendimento desde o início até o final. Esse modelo nos Estados Unidos, ele é meio que não existe, porque se a gente fosse aplicar esse modelo
do Brasil nos Estados Unidos, seria muito caro, porque a vendedora lá é muito cara. Então, a gente teria que aprender um híbrido, a gente deixar roupa self-service e, ao mesmo tempo, ter uma ou outra vendedora para apoiar, sei lá, 5, 6 clientes. Enfim, era um horror. A gente não sabia ainda. A gente ainda está aprendendo. Então, cara, aconteceu isso, a gente falou, cara, beleza, tá bom, então vamos evoluindo. Aí as lojas indo mal, o e-commerce mais ou menos, e o Shopbop bombando. Fomos evoluindo. Mas a nossa decisão, aí a gente já tinha mandado muito dinheiro, aí eu já estou falando, pula para 2019, tá? A gente já tinha botado muito dinheiro e a coisa estava um pouco emperrada. A gente via que o produto fazia muito sucesso, mas a estrutura, o plano, a estratégia comercial não estava boa. E aí a gente até que sentou e falou, cara, vamos fazer um investimento maior no e-commerce, vamos vender para outras lojas de departamento. E aí a gente começou aos pouquinhos a fazer um teste na Nordstrom, fazer um teste na Saks, e começou a vender muito bem esse produto na ponta, né, deles. E tanto que a nossa começou com poucas lojas, aí depois foi logo para 40. Isso gerou um volume que nos permitia avançar um pouco, apesar de a gente já ter botado muito dinheiro ali. Até que um dia o Roberto chegou, só para concluir, o Roberto chegou e falou assim, que é o presidente do grupo, né, que é o dono da Animale, que a gente criou o Grupo Soma Junto. O Roberto chegou e falou assim, Marcelo, olha só, cara, essa história de internacionalizar a marca tá, cara, caro pra caramba, a gente não sabe o que vem por aí. Aí a gente falou, não era melhor a gente encerrar isso? Aí eu e a Kátia falamos assim, cara, olha só, de jeito nenhum, porque isso, primeiro que a gente, é um projeto que a gente acredita muito, e segundo, que esse sucesso que a gente está fazendo já, pontual em algumas circunstâncias, a gente já está trazendo essa informação para o Brasil, e a Farm Brasil também está descolando da concorrência por conta disso. A Farm está se tornando uma marca internacional, e isso é muito interessante para a estratégia da Farm Brasil. Aí eu comecei a convencer e a gente chegou no seguinte acordo, beleza, então vamos criar steps, né, etapas aqui. Vamos botar aqui, outubro de 2019. Se você conseguir chegar no plano, a gente vai seguindo. A gente vai chegando e vai seguindo, vai seguindo. Tá combinado assim? Tá, beleza. Aí chegou na medição de outubro de 2019, a gente conseguiu todos os indicadores e começou a funcionar. E aí veio a pandemia. A pandemia, quando a gente achava que ia ser uma pá de cal no projeto, porque, cara, ia ficar tudo de cabeça pro ar, como ficou, a gente falou, cara, ferrou. Aí quando chegou em março, lockdown, os Estados Unidos já estava no lockdown, né? Março foi aqui no Brasil, mas os Estados Unidos começou já, acho que em fevereiro. Não só a gente perdeu a oportunidade de fazer o IPO, porque a gente estava todo montado para a janela de abril, todas as 26 empresas de todos os setores da economia caíram no IPO para abril. E aí a gente falou, caramba, o que a gente faz? Aí o Fábio, porque tudo na Farm é sempre uma dupla de gestão. Eu faço a gestão da Farm Brasil, estou na estratégia da Farm Global, mas eu não executo. E a Cris faz a Cris Luquete faz o meu par, diretora de estilo da Farm Brasil. A Kátia é diretora de estilo da Global, que também é do Brasil, a Cris está subordinada a ela, mas ela não executa. E o Fábio é o que eu faço no Brasil, ele tá fazendo um menino super jovem, que está no projeto desde o início, está fazendo um trabalho incrível. E aí ele chega para mim e fala assim, Marcelo, olha só, cara, só tem uma chance. A gente secar tudo, secar. E investir um pouco mais no e-commerce, porque aí no final das contas está todo mundo nivelado. Claro que cada site tem a sua audiência, mas na hora que você fecha todas as lojas, a gente só tem 2, as lojas de departamento tem 100. Então, de alguma forma, dá uma nivelada a partir do digital. Aí cada marca vai ter a sua competência para desenvolver o digital assim ou assado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou acabar com tudo. Vou entregar toda a estrutura, toda, mandando todos os americanos contratados já embora, mandando todo mundo do Brasil que estava lá trabalhando
voltando para o Brasil, inclusive a gestão do site, entregamos todos os imóveis, showroom que a gente já tinha, o hub de distribuição do e-commerce, vamos terceirizar para operador logístico. Entregamos tudo. Só ficou nos Estados Unidos o Fábio, né, que era o CEO, e o Daniel, que era o diretor de operações, para viabilizar tudo. Cara, a partir dessa decisão, a gente começou a vender. E aí eu falo também que a gente teve sorte. Por isso que eu falo assim, cara, não é só competência. Em algum momento você precisa ter sorte, porque se tudo for muito, muito, muito difícil, à distância, gastando muito dinheiro, a tendência é as pessoas desistirem. E aí o que aconteceu? A gente caiu nas graças das celebridades internacionais. Então a gente começou a ver Sarah Jessica Parker, Anne Hathaway, Taylor Swift, mais de 100 celebridades começaram a usar Farm. E como é que elas tiveram acesso? Por 2 movimentos que a gente fez um ano atrás e começou a dar fruto naquele momento, que é colocar os nossos produtos nos showrooms das assessorias de imprensa. A gente tinha 2, uma na Califórnia e outra em Nova York. Então, a gente sempre abastecia. E aí, as stylists, né, das celebridades iam lá ver o que tinha de novo. Cara, imagina tudo monocromático, ou então de uma cor só, liso e tal. E, de repente, vem uma arara gigante, uns produtos lindos, com as estampas lindas, super instagramável. Cara, aí as marcas, as celebridades começaram a gostar. Tem até uma passagem da Jéssica Alba fazendo uma live, ela com vestido da Farm, a amiga dela também com vestido da Farm, que ela emprestou, que ela deu, sei lá, e fazendo uma live sobre... Ela falou assim, olha, hoje a gente vai fazer uma live, isso aqui, ó, eu estou vestida de Farm Rio, que é uma marca brasileira sustentável, porque a gente já começou a entrar nos Estados Unidos plantando uma árvore por cada venda no bioma Amazônia, né? Hoje a gente tem esse projeto, ele se transformou em 1.000 árvores por dia, todo dia, para sempre, nos 5 biomas brasileiros. Então, mas a gente já começou com esse gancho. Então, ela já sentia que a marca tinha um viés sustentável. Então, ela falou isso. Imagina o que aconteceu. E aí, o nosso site começou a bombar. A gente estava com 300 mil, foi para 500, foi para 700, foi para 1 milhão, foi para 1,5 milhão. Esse mês, a gente vai fazer 7,5. Só para você ter uma ideia. Hoje, o e-commerce da Farm Global é o e-commerce que mais vende de todas as marcas do grupo, inclusive a própria Farm. Então, assim, e aí a partir daí se abriu um leque de possibilidades gigantesco. E a gente começou a vender muito em dólar e ter nossa despesa totalmente em real. Então, isso foi muito bom, muito bacana. A gente estruturou um sourcing internacional de produção, porque a gente não teria chance se fosse fazer uma exportação do Brasil, por conta de qualidade e acabamento, enfim, e até preço mesmo, né? E aí a Farm Global, só para você ter uma ideia, saiu de um EBITDA de menos 27 milhões em 2019, menos 5 em 2020, mesmo com a pandemia, e 2021 já entregou mais 50. Em 2022 vai entrar mais, entregou mais 70, e em 2023 vai entregar mais 90 de EBITDA. Então, hoje a estrutura de negócio da Farm Global, ela é absolutamente um sucesso. A gente entrou na Europa ano passado, né, pelo Le Bon Marché. Foi um sucesso estrondoso, e daí esse ano a gente fez 9 cidades da Itália, né? Porque La Rinascente, que é uma loja de departamento da Itália, quis que a gente ficasse lá durante 20 dias com uma pop-up e justamente da Praça do Omo, da igreja. Então, eram aquelas 8 vitrines super icônicas. A gente ocupou todas as 8, foi um baita de um sucesso, e a gente fica agora administrando as melhores oportunidades. Então, hoje a gente pode dizer que tem um negócio absolutamente global. A Farm está presente nos Estados Unidos e em algumas pop-ups em galerias da Europa. A Farm avalia expandir para outros países além desses? Aí a gente, na evolução, né, na esteira desse sucesso e na evolução, a gente contratou uma consultoria internacional. Eu não posso dizer o nome por contrato, tá? Mas eles deram um parecer para a gente
incrível. Eles pesquisaram muito profundamente o que estava acontecendo com a farma nos Estados Unidos, o que poderia acontecer e como deveria acontecer a nossa expansão para a Europa, né? Então, foi um trabalho bastante sofisticado, onde eles descobriram, fazendo inclusive entrevistas etimológicas, sei lá, fazendo entrevistas qualitativas, quantitativas, em várias praças, e ele falou assim, cara, olha só, pela nossa régua aqui, a Farm já tem um awareness de marca equivalente, né, um conhecimento de marca equivalente a uma marca que está atuando há 10 anos, sendo que ela está atuando há 4. Então, assim, a Farm é a queridinha do mercado internacional hoje, né? E aí a entrada na Europa, ela tem que se dar não por uma loja em cada cidade da Europa. A gente tem que atacar essa lista aqui. Aí falou Londres, em primeiro lugar. Tem que abrir 3, 4, 5 lojas em Londres. Aí depois vai para Paris. Aí depois vai depois de Paris, vai para Espanha. Depois para Itália. Depois para Portugal. E assim sucessivamente. Porque essa história de querer uma lojinha em cada país, isso não funciona. E aí a gente já estava muito já mergulhado em Paris, né? A gente já tinha feito Le Bon Marché, um sucesso danado, enfim. Já tinha arrumado, inclusive, uma loja definitiva, né? Porque a gente fez uma pop-up no verão do ano passado, e a gente imediatamente, quando acabou o verão, a gente já foi para um espaço nosso, de 50 metros quadrados, no Le Bon Marché, definitivo. E esse ano os caras convidam de novo para a gente fazer aquele espaço de 250 metros temporário, a gente já tendo uma loja de 50 metros quadrados. Assim, ninguém entendeu isso. As marcas estão loucas para pegar esse espaço no verão e a Le Bon Marché deu esse espaço novamente para a gente. Então, você entender como é que é esse sucesso da Farm e tal. Então, a gente já tinha mais ou menos isso arrumado, né? Londres já estava... a gente já está abrindo nossa primeira loja física definitiva, né, no Chelsea. É uma loja incrível. Então, a gente está mais ou menos pegando esse plano e organizando mais ou menos de acordo com as orientações da consultoria, e a gente está sendo muito bem sucedido, né? A gente está aumentando bastante a nossa presença na Europa. A gente está nos Estados Unidos, a gente vai abrir mais 4 lojas entre esse ano e o primeiro semestre do ano que vem, e na Europa a gente vai abrir também mais 4 lojas. Então, a gente está cumprindo o plano, as vendas não param de crescer, e aí a gente sentou e falou assim, cara, é o seguinte, a gente vai ser do tamanho que a gente quiser. Então, assim, o que vale? Aí a gente optou por fazer um crescimento com recurso de caixa próprio, tá? Assim, a própria geração de caixa do negócio da Farm Global já seria capaz de a gente cumprir um crescimento para chegar em 2026 ou 2030 a 700 milhões de dólares de faturamento. Esse é o nosso objetivo a médio prazo, vamos dizer assim. Mas se a gente quiser acelerar isso, cara, tem mercado, o mercado já está totalmente aberto, a gente está... Tudo que a gente testa de produto da Farm Global, a gente construiu uma coleção de hemisfério norte, né? E aí fez tal qual para a Europa. A gente sabe até que se mudar alguma coisa para a Europa, pode ser até vantajoso, mas nesse momento a gente está fazendo volume, a gente está ganhando mercado, né? Para depois sofisticar um pouquinho mais numa região que possa merecer isso ou não. E estamos também adotando o nosso modelo de franquia para mercados secundários, como Oriente Médio, por exemplo, México, enfim, da gente fazer um master franqueado, essas pessoas cuidarem de acordo com a nossa orientação da marca por 5 anos e também funciona como aceleração do projeto de internacionalização. A Farm faz parte de um grupo de capital aberto, o Grupo Soma, que surgiu a partir da fusão da Farm com a Animalia em 2010. Como foi a criação do grupo e por que unir as duas marcas? A gente, no primeiro momento, a gente se uniu, Farm e Animalia, cada um tendo uma gestão a partir de alguma expertise desenvolvida por cada uma das marcas. Por exemplo, o Roberto sempre fez a gestão da Animalia, claro que era uma marca de moda, uma marca que também tem um branding bacana e tudo, mas é uma gestão a partir do financeiro.
né? O financeiro ditava as regras. A minha gestão nunca foi a partir do financeiro, sempre foi a partir do branding e do comercial. Então, assim, quando a gente se uniu, essa união foi tão bacana, né? Porque a minha sociedade com a Kátia é uma sociedade que não é nem sociedade, né? É como se a gente fosse uma unidade só, nós dois, né? A gente se funde e a gente faz uma gestão quase por música. Eu não preciso nem olhar para ela, não precisa olhar para mim, e a gente está sempre ali cumprindo e trazendo o nosso time com propósitos muito, muito próximos, né? E o Roberto era um pouquinho sozinho, mas tinha a Cláudia, que é a irmã dele, era do estilo e tudo, mas no final das contas, essa união fez com que 4 anos depois, né, a gente se uniu em 1º de janeiro de 2010, 10, 11, 12, 13. O ano de 2013, 4 anos depois, a Farm multiplicou por 3,3 o seu faturamento, saiu de 109 milhões em 2009 para 336 em 2013, ou seja, 4 anos depois, a gente triplicou, e a Animale multiplicou por 2,7. A gente até fez um pouquinho mais, fez 3,2 e tal, a Animale 2,7, ou seja, praticamente a gente triplicou o tamanho do negócio 4 anos depois, fazendo essa gestão dirigida. E aí, a partir daí, que a gente entendeu que a gente poderia, de alguma forma, virar uma plataforma. Mas isso não foi um plano didático, um plano estruturado. Foi um plano meio que orgânico e meio que a gente foi induzido a isso naturalmente pelo próprio mercado. Quando a gente começou a trazer uma marca masculina, né, que é a Foxton, entender como é que fazia essa adaptação, e a gente entendeu também outra coisa muito importante. Aliás, 2. A primeira é que não tem nenhuma marca que a gente possa trazer que não traga também junto para o projeto os sócios fundadores. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, a gente, na verdade, estava usando uma plataforma fixa e as marcas meio que entrando, que é o que acontece com todos os grandes grupos de moda. A gente entendeu que isso não fazia sentido. O que a gente tinha que ter é um cardápio muito poderoso, muito bem estruturado, para as marcas se apropriarem na medida da maturação das suas próprias marcas, né? Aí, por exemplo, a NV, quando a gente trouxe a NV, o Antônio falou, cara, olha só, eu preciso ainda seguir com a produção aqui desse meu jeito. A gente falou, perfeito, tudo bem, essa transição da forma como ele produzia para a forma como o Grupo Soma produz, se ele fosse feito mal feito, ia gerar uma ruptura, né? E, no entanto, ele seguiu ainda fazendo, e aí hoje já tem muita coisa que a gente já está fazendo, e a ideia é que daqui a um ano ele já não precisa se preocupar com sorte de produção enfim, porque o nosso departamento é muito robusto. Então, só para dar um exemplo do que as marcas podem se apropriar ou não, a Farm se apropria de tudo, principalmente tecnologia. Hoje a gente tem um departamento de tecnologia que é talvez um dos maiores de todas as empresas, não necessariamente só de moda. A gente tem 160 profissionais trabalhando em inovação, em produtos que vão do início da cadeia, né, desde que a estilista começa a pensar o que ela vai fazer, até essa roupa chegar na sacola do cliente. Então, dentro dessa jornada, a gente tem uns 7 produtos que funcionam maravilhosamente, que mitigam todos os erros e riscos, mas a Farm é uma marca que tem muita audiência, então a gente testa tudo, MVP, testou, isso aqui rolou? Não rolou, testou, evolui, e assim a gente vem se apropriando e também dando essa propriedade, a partir desses testes com a Farm, daquilo que a gente acha que pode funcionar para as outras marcas ou não. Ou seja, resumindo, a gente tem uma plataforma que não são as marcas que têm que se adaptar à plataforma, é a plataforma que se adapta às marcas. E essa estratégia de gestão de portfólio, ela está se mostrando absolutamente de sucesso, e a gente, o tempo inteiro, a partir desse entendimento, vai só evoluindo, e para ter as marcas sempre muito satisfeitas com a estrutura. Hoje, 10 marcas integram o Grupo Soma. Há perspectiva de adquirir novas marcas em 2023? E se sim, quais? A gente nunca vai estar fechado para o mercado. Isso aí
Dito isso, aí você vai perguntar, existe uma intenção? Vocês já estão conversando com alguém? Não, não estamos. Por quê? À medida que o grupo vai pegando tração, força, estrutura dessa plataforma e tudo mais, a gente vai tentando, de repente, a gente vai tendo ideias mais ambiciosas. No início, o plano era pegar marcas relativamente pequenas, com potencial, e acelerar ela para os próximos 5 anos. Aí a gente olhou e falou, cara, a gente vai fazer isso com a Fox, vai fazer isso com a Maria Filó, vai fazer isso com a NV, vai fazer isso com a Cris Barros, vai fazer isso com todas as outras marcas, a Fábula. Porém, essa evolução é uma evolução um pouco lenta, ainda mais no mercado bicudo do jeito que está, né? O consumo, que é a matéria-prima das nossas vendas, do nosso sucesso, ele está meio preso, meio travado, né? Talvez por conta das taxas de juros, enfim. E aí a gente falou, cara, acho que está no momento da gente dar uma acelerada nesse processo. E aí a gente foi conversar com a Hering. A Hering é uma marca de 140 anos, 141 anos. É uma marca muito querida por todos, está na memória afetiva de todo brasileiro e brasileira. E o que a gente precisa agora é pegar esse monstro que é a Hering, entender onde a gente pode agregar valor, que a gente já vem agregando, porque os números da Hering já vem melhorando desde que a gente comprou. E mais do que isso, assim, eu acho que a Farm Global e a Hering são os dois grandes vetores de crescimento potentes até 2030. Né? A Farm Brasil também, a gente vai dobrar de tamanho até 2030, isso já está dentro do nosso planejamento estratégico, mas a Hering e a Farm Global têm um potencial ainda maior de crescimento. Então, a partir do momento que a gente trouxe a Hering, a gente falou assim, cara, beleza, a gente trouxe um negócio de uma companhia que vendia igual ao Grupo Soma. Então, é muito trabalho, é muita estrutura que a gente precisa desenvolver, muita tecnologia, como a gente já está fazendo, aportando. Cada diretor corporativo tem uma função executiva em Hering, né? Então, assim, isso eles não tinham em marca nenhuma do grupo, mas em Hering foi necessário isso acontecer. E a gente está muito satisfeito com o que a gente vem apresentando de evolução, muito satisfeito. E eu acho que para os próximos, sei lá, 2 anos, a gente deveria focar na Farm Global e na Hering, e aí, a partir daí, sim, abrir novamente, ir às compras e abrir novamente possibilidade de trazer outra marca. Isso não quer dizer que a gente não possa trazer nesse período. Como eu falei inicialmente, a gente está sempre aberto para qualquer tipo de oportunidade que possa surgir. Tem algum livro ou filme que te inspirou nessa trajetória e que você gostaria de compartilhar com quem quer ter um negócio? Eu acho que assim, a gente sempre admira algumas marcas, né, algumas histórias. Né? Sem dúvida nenhuma, a história da Ambev é uma história de orgulho para todo brasileiro. De comprar marcas internacionais é ousado pra caramba. Então, esse aquele livro Sonho Grande, né? Eu acho que é uma inspiração para a gente, é uma super inspiração. E, por outro lado, a gente meio que está sendo pioneiro em várias coisas, né? Então, a gente quer aplicar o que a Ambev fez. Aliás, a gente já vem até fazendo um trabalho muito bacana de mostrar a indústria da moda para esses meninos que saem das faculdades querendo sempre consultorias, ou Ambev, ou trainee dessa indústria mais estruturadamente estratégica. Né? A moda nunca teve nunca foi opção para essa moçada. E há uns 5 anos atrás, de 5 anos para cá, cara, já é uma opção incrível. Os meninos e as meninas que saem, não estou falando só menina não, tá? Assim, por conta da identificação de commodity, os meninos também adoram fazer a estrutura e montar os BIs, enfim. Então, a gente tem uma cabeça que é uma cabeça de evolução, de crescimento, né? Porque essa história que o pessoal fala assim,
Difícil não é você crescer, difícil é você manter. Não existe manter para começar a conversa. Ou você cresce ou você decresce. Ah, mas tá ali, eu estou vendo uma curva. Olha com lupa para ver se a angulação não está um pouquinho assim ou um pouquinho assim. Então, a Ambev é uma referência. E em relação à moda, a gente tem algumas outras referências. Por exemplo, o grupo LVMH também é uma inspiração, né? Não que a gente vá querer se tornar um dia isso, mas é sempre uma inspiração também. E no Brasil a gente meio que está sendo pioneiro, né? Porque todas as experiências de criação de grupo de moda no Brasil até hoje, nenhuma foi bem sucedida como a gente está sendo. Então a gente meio que tem que descobrir nossos próprios caminhos, mas basicamente é isso. Chega ao final esta edição do Poder Empreendedor. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço o empresário Marcelo Bastos. Muito obrigado, me senti muito à vontade de bater esse papo com vocês e estou à disposição para novas conversas para o futuro. Obrigado. Agradeço também a todos que assistiram a este programa. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!